Olá, seja muito bem-vindo ao vídeo de hoje. Se você é novo aqui neste canal, eu venho me apresentar. Meu nome é Samara, eu sou farmacêutica e eu me especializei em saúde dos idosos. E eu estou aqui no intuito de sempre passar para vocês informações e dicas para os cuidados com essa população. Então, se você tem interesse sobre esse assunto, eu já te convido para se inscrever aqui nesse canal e aproveitar todos os vídeos que tem por aqui. No vídeo de hoje, eu quero falar um pouquinho sobre aqueles idosos que são analfabetos. São muitos idosos que não tiveram a oportunidade de estudar na infância e acabaram se adaptando a esta realidade. E a gente sabe que muitos pacientes utilizam os medicamentos sozinhos, mesmo aqueles que são analfabetos. E aí qual é o cuidado que a gente precisa ter com esses pacientes? É realmente fazer um acompanhamento de perto. Por quê? Mesmo sendo analfabeto, esse paciente ele pode ser altamente capaz de tomar os medicamentos sozinho. O importante é, vez ou outra, estar ali por perto, ajudando a organizar, tirando algumas dúvidas. E com tudo muito organizado e de fácil acesso para esse paciente, é bem provável que ele consiga tranquilamente fazer uso dos seus medicamentos por conta própria. E vamos lá para alguns cuidados e depois eu vou te dar algumas dicas. O primeiro cuidado é estar sempre atento a essa receita desse paciente, a novas prescrições. Depois de toda a consulta que esse paciente tiver, fazer uma análise para ver se realmente algum medicamento mudou, se ele vai parar de usar algum medicamento. Então, principalmente nesses momentos de transferência de cuidado, de troca de receita, de troca de acompanhamento, é legal dar uma conferida nesses medicamentos do paciente, porque pode ser que ele vá precisar tomar algum medicamento novo. E até que ele se ambiente, né, se acostume com aquele novo medicamento, é importante ter alguém por perto para poder auxiliá-lo. Outra situação que pode acontecer é manter os medicamentos, mas alterar a dose. Então, aquele paciente estava muito acostumado com aquele medicamento, com aquela quantidade que ia tomar, e às vezes muda, né? Então, é importante sempre estar lembrando ele de que aquilo mudou. E outro ponto importantíssimo é que os pacientes às vezes se acostumam com o formato do medicamento, com a cor. Se esse paciente tem acesso ao medicamento de forma gratuita, pode ser que às vezes o laboratório que é entregue no mês não coincide com o mesmo laboratório do mês seguinte. Então pode ser que o mesmo medicamento em um mês seja da cor azul e no próximo mês da cor branca. E se esse paciente utiliza das cores para auxiliá-lo a identificar qual medicamento é qual, isso pode ser um fator de confusão. Então o importante mesmo é ter um acompanhamento de perto. Então o primeiro ponto é entender como esse paciente compreende as coisas, como ele já faz para se organizar e tentar somente melhorar esse processo de organização. Porque às vezes a gente tem algumas ideias que parecem ser boas, mas vão fugir tanto da realidade desse paciente que na hora da prática ele não vai conseguir fazer. Então, o importante mesmo é entender como ele se organiza, qual é a rotina dele e o que fica mais fácil para ele nessa organização. Algumas dicas em relação à separação dos medicamentos. Seria interessante para esse paciente organizar em locais separados, onde ficam os medicamentos da manhã, da tarde, da noite, de acordo com os horários que ele mais tem costume de tomar os medicamentos. E aí, como você pode fazer? Você pode separar em locais diferentes da casa, como por exemplo, deixar no quarto os medicamentos da manhã, deixar na sala ou na copa os medicamentos do almoço e deixar, talvez na cozinha, se tiver um ambiente adequado para isso, os medicamentos da noite. Dessa forma, o paciente sabe identificar onde estão os medicamentos para cada situação do dia. Outra possibilidade é organizar com imagens. Então, por exemplo, nos medicamentos da manhã, colocar um solzinho. No medicamento da hora do almoço, colocar uma refeição. No medicamento da noite, colocar uma lua. Ou então, se o paciente ele tem alguma tarefa, alguma rotina de acordo com aquele horário, você pode também colocar essa função. Se esse paciente, por exemplo, cuida dos passarinhos todos os dias pela manhã, coloca o desenho de um passarinho para ele lembrar que após cuidar dos passarinhos, ele precisa tomar os medicamentos. Tente associar com a rotina desse paciente, para ele vai ser muito mais fácil de entender e muito mais fácil de colocar em prática. Lembrando que todos os medicamentos devem permanecer dentro da sua embalagem principal, como blister, no caso dos comprimidos ou cápsulas. E agora eu quero saber se você já utilizou alguma estratégia e se tem alguma diferente das que eu citei aqui. Eu quero que você deixe nos comentários para que a gente possa compartilhar e aprender cada vez mais sobre os cuidados. Eu te aguardo no próximo vídeo. Até lá!